Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem comportamental. Aqui a minha missão como nutricionista é te ajudar a ter uma alimentação mais leve, sem culpa, sem precisar fazer dietas e que faça sentido para você. E hoje nós vamos falar com aquelas pessoas que pensam o dia todo em comida. Você passa por isso? Então fica comigo até o final do vídeo para você entender o quanto isso realmente pode ser problemático, quanto isso não é saudável e como você vai conseguir trazer uma mudança para a sua alimentação, para deixar de se preocupar com a comida e viver de uma forma leve com a alimentação. Já pensou que a alimentação é uma das partes da nossa vida e não é nada saudável, não é nada legal ter o foco 100% na alimentação, no peso e no seu corpo. Vamos lá então? Bom, então eu já te disse que realmente não é nada normal ficar pensando demais em comida. Eu já posso te dizer que isso vem de uma mentalidade de dieta, né? Isso é um reflexo das dietas que você deve ter feito há muito tempo ou recentemente mesmo. Porque com essas regras, né, com essa mentalidade da dieta, você começa a ver a comida como certa e errada, alimento que é bom e ruim, saudável e não saudável. E isso faz com que você se sinta muitas vezes preocupada, né? Porque você precisa seguir aquela regra, aquela orientação que você tem ali estipulado, que você deve fazer isso, que você não deve fazer aquilo. E quando você faz, você fica muito preocupada com que isso possa te prejudicar fisicamente, a sua saúde, a sua alimentação, né? Que você acabe saindo ali dos trilhos e falhando. E por isso você traz tantas preocupações para sua decisão, para suas escolhas alimentares. Então, sabe aqueles pensamentos de, mas se eu comer agora e depois? E se eu comer, será que eu vou engordar? Mas eu já fiz tal coisa antes, será que eu posso fazer agora? Mas eu nem fiz atividade física, será que compensa eu comer? Será que eu não preciso deixar para depois? Será que isso não é errado? E algo que era para ser natural, apesar de ser complexo, eu entendo que não é fácil tomar as decisões sobre a comida, era para ser algo natural, então não era para trazer sofrimento. E aí entra uma outra parte sobre pensar na sua alimentação e na comida. Ao mesmo tempo que isso pode ser problemático, é algo normal, é algo esperado. A diferença que a gente vai ter que analisar é o sofrimento que você está tendo com isso, a intensidade dessas preocupações na sua alimentação e o medo, a culpa estarem presentes ou não. Porque pensa, pode ser que você não saiba nada sobre a sua alimentação, sobre a sua rotina, como você poderia melhorar, como você cuida de algum problema, alguma queixa que você tem. E para isso, realmente, a gente vai ter que olhar para a sua alimentação para entender. Só que você não se sente angustiada ou com sofrimento para tomar essas decisões e se planejar para evitar um imprevisto. Então é muito diferente da situação de você já se planejar no início da semana, separando ou fazendo algumas refeições para você levar para o trabalho, ou então para você deixar o jantar ou o almoço semi-pronto, para você comprar alguns alimentos no supermercado, como queijo, ovo, fruta, leite, iogurte, para deixar ali na sua geladeira, ou seja, você está pensando sobre a sua alimentação, do que nos casos de você sentir realmente que suga aquela energia, de desgaste por você pensar que a Páscoa tá chegando, o final de semana que você vai ter uma festa e que no trabalho pode ter uma comemoração e vai ter salgadinho e bolo e como você vai fazer, sendo que isso pode ser ruim, que você não quer, e aí você entende como isso traz muito mais sofrimento do que o planejamento natural e normal esperado? Eu costumo associar, quando eu explico aqui para os pacientes, que é como aprender a dirigir. Então pensa só se o seu cérebro gastasse tanta energia para conseguir dirigir normalmente. Energia demais pensando em que você precisa fazer para apertar o acelerador, apertar a embreagem, passar a marcha, virar o volante, colocar a seta. Então, de uma certa forma, no começo, isso parece meio robotizado e você até fica meio tenso. Depois, quando você pega costume, você nem percebe que aquilo está acontecendo. E isso vai ser também na escolha com a sua alimentação. No começo, parece meio robotizado, por isso que você foca tanto nisso. E que assim você não precisa ver como um sofrimento. Agora, se essas escolhas estão te trazendo um sofrimento muito grande, pode ser que a sua relação com a comida não esteja nada saudável. Você precisa cuidar disso antes de melhorar a sua relação com os alimentos para você conseguir os seus objetivos. Por isso eu separei 5 pontos importantes
para você entender o quanto pensar na comida pode ser saudável, te ajudar muito, e o que você vai precisar fazer dentro desses 5 passos para você deixar de ter aqueles pensamentos obsessivos e constantes na alimentação que te trazem culpa e sofrimento. Pega o papelzinho, a caneta e anota todos esses 5 passos, porque com certeza vai fazer diferença na sua relação com os alimentos e aí para sua prática. Então, o primeiro passo é você dar tchau aí para a mentalidade das dietas, que divide os alimentos entre bons e ruins, saudáveis e não saudáveis, em que traz muitas regras do que comer, quanto comer, quando comer, entendendo que você não precisa seguir uma regra. E isso não quer dizer que você vai ser permissiva na sua alimentação e comer qualquer coisa, em qualquer quantidade, sem analisar se você está com fome ou não, se você já está saciado ou não, desrespeitando o seu corpo, né, passando dos seus limites. E então, o ponto número 2 é você aprender a se planejar e se organizar, que tem a relação com o exemplo que eu te dei sobre se preparar para a rotina que você vai enfrentar. Então pense quais são os seus dias mais corridos, os mais calmos, quais os dias você precisa levar um lanche para o trabalho ou não, para que você possa evitar os imprevistos. E assim você vai pensar na sua comida mais para um lado de planejamento e não de preocupação. E então, para seguir, o passo número 3 é que você se observe, que você se conheça. Olhe para a sua rotina. De novo, entenda seus dias mais corridos, os mais calmos, os horários do dia que você tem mais dificuldade, as refeições que você se sente mais angustiada e preocupada, porque assim fica mais fácil você se organizar, se planejar e também poder melhorar aquilo que está te incomodando. O ponto número 4 é que você reduza os julgamentos. Quanto mais você se criticar e achar que você falhou, que você está errada, que você não consegue, mais você vai se afastar daqueles comportamentos novos na sua alimentação e mais vai te trazer angústia e sofrimento. E o último ponto tem relação com você deixar de ser perfeita. Para de querer que saia tudo exatamente como você planejou, como você acha que é certo ou errado, porque de forma consciente a sua mente racional precisa entender que nem tudo sai exatamente como você planejou. Mas tá tudo bem, você tem a capacidade de agir de uma maneira assertiva para você. Então é importante ter o planejamento, mas você precisa se afastar dessa mentalidade de rigidez, de sair 100% dentro daquilo que você planejou, sendo que isso não vai acontecer. E quanto mais rápido você entender isso, menos frustrada você vai ficar com as suas atitudes e maior será a sua constância nesses hábitos, que é o que te traz diferença para os seus resultados. Não é a perfeição, mas sim a constância, a repetição. Então lembre-se, tá tudo bem você pensar antes de comer sobre a sua fome, a sua vontade, o que tem disponível, como você vai se sentir depois dessa refeição, porque isso provavelmente não te traz sofrimento. O que é diferente de uma situação em que você come ou deixa de comer ou pensa na comida, voltado para as calorias, para o seu peso, para o seu corpo, para as preocupações, para aquilo que você vai fazer no final de semana, para aquilo que você já fez. Então as suas escolhas ficam muito dependentes e por isso que você se sente culpada e angustiada, porque você se vê fazendo tudo diferente do como você gostaria ou do que você precisaria, sem entender que o problema não é você e não é a sua alimentação, mas a forma como você está se relacionando com ela e principalmente por conta dessa mentalidade de dieta. E aí, fez sentido? Errar faz parte na alimentação e você pode sim se planejar para evitar os erros, mas você não é desfocada quando você deixa de fazer aquilo que você se comprometeu. Tudo tem um motivo e tudo tem uma saída. Sem se culpar, hein? Isso não é passar a mão na sua cabeça, é ser gentil com você e evitar os comportamentos extremistas que estão te afastando do seu objetivo. A gente se vê na semana que vem.